Engrandecido seja sempre o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Bendito seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe, pastores, os vossos ministérios, Deus abençoe a todos os cristãos em nome do Senhor. Que Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Quero mandar meu abraço aqui para a irmã Marta. A irmã Marta, ela mora em Guaratinguetá, aí no estado de São Paulo. Seu filho Ramatias, também o irmão Denis. O irmão Denis mora aí no estado de Minas Gerais. Também um abraço aqui para o irmão Jorge. O irmão Jorge mora em Pontal, a cidade de Pontal, que fica depois de Ribeirão Preto, salvo engano. O irmão Jorge mora aí nessa bela cidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Também meu abraço fraterno para o irmão João, aí de Três Coroas, com a sua esposa, a irmã Neuci. Pessoas maravilhosas que estão aí batalhando, que estão continuando na batalha para chegar mais perto de Deus. Tudo isso é a misericórdia dele e a sua glória. O irmão Damião, aí em Sousa, na cidade de Sousa, aqui no sertão da Paraíba, mora aí no núcleo 2. Também a irmã Francisca, que mora aí em São José de Piranha. Em breve estarei aí novamente para ir fazer um culto aí no sítio Serrote, Serrote das Flores. Vamos aí. Estou me programando por aqui, juntando uns trocados, umas moedas, para ir para aí. Mas vamos aguardar. Mas que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu quero que você, meu irmão, eu quero que você, minha irmã, você acompanhe aqui a palavra do Senhor e guarde estas palavras. Guarde esta palavra, porque a Bíblia Sagrada não é um gibi, não é uma revista para você ler como ler um jornal. A Bíblia Sagrada, você deve lê-la no Espírito que fez a Bíblia. No Espírito que escreveu a Bíblia. Aí você vai entender o que os homens de Deus, os profetas de Deus, falaram a respeito do Senhor e da sua palavra. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Ageu. Livro de Ageu e essa reconstrução do templo. Que templo é esse? Qual é o templo que precisa ser reconstruído? Precisamos ver qual é esse templo. Você sabia, e você sabe pela palavra, que a palavra de Deus diz: ou não sabeis vós que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Você tem que observar as coisas que é falada. Existe o templo natural e existe o templo espiritual. Vamos estudar aqui esses dois templos, Que quem sabe você possa entender. Mas vamos ler, vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Ageu, no seu capítulo 1, porque só tem 2 capítulos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. É a palavra dele. Ele é Deus. Ele é o Deus de todos os tempos. Ele é o Deus criador dos céus e da terra.
Tudo foi feito por ele e para ele. E nada que existia se não fosse feito por ele. Ele é simplesmente maravilhoso. Vamos ler o capítulo 1. Depois a gente dá uma pequena lida no capítulo 2 de Ageu. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Deus sempre fala no ministério de um profeta. Esse 6º mês aqui, no calendário judaico, refere-se ao mês de agosto. Esse 6º mês aqui, eu vou repetir aqui para vocês. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês não é junho como a gente tem aqui no Brasil. Aqui no calendário hebraico, dos hebreus ou do judeu, o 6º mês é agosto. No 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Qual é o 1º dia do mês aqui no calendário judaico? 24. Dia 24 de agosto. Porque é um ciclo, é de agosto a setembro. É assim que é o calendário judaico. Então aqui é no dia 24, que é o 1º dia do mês. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Príncipe aqui, ele aqui era governador de Judá. Ele era o governador de Judá. E Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: a palavra veio ao profeta, sempre vem ao profeta, e o profeta distribui, e o profeta fala aquilo que Deus quer que ele fale ao povo. Ele falou para o sacerdote, ele fala para o governador, depois fala para o sacerdote. Fala para a parte política, o governador, e fala para a parte eclesiástica, o sacerdote. Que foi que Deus disse? Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz. O que é que esse povo está falando? O que é que esse povo está comentando? O que é que esse povo está dizendo? Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ainda não está tempo, não. Não está no tempo da casa do Senhor ser edificada, não. Não vamos fazer nada agora, não, porque ainda não está no tempo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? É uma pergunta que Deus fazia. Ele dizia assim: não há mais tempo, não. Não há tempo de fazer nada, não. Não há tempo. Vamos deixar para depois. Aí Deus está dizendo aqui: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Quer dizer que vai ficar sempre assim, deserta, sem ninguém fazer nada? Tudo parado? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Estou lendo Ageu capítulo 1, no versículo 5. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque os caminhos desse povo aqui estavam desviados. Eles não estavam andando nos caminhos de Deus. Tinha se distanciado, tinha esquecido tudo o que Deus tinha feito lá atrás, no princípio. Lá quando tirou eles da terra do Egito, na escravidão.
Lá quando construíram aquela primeira tenda, aquele primeiro tabernáculo, o povo aqui esqueceram tudo. Não quiseram fazer mais nada. E Deus está dizendo aqui: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, que os caminhos estão desviados. Semeias muito e recolhes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Tudo o que faz não dá certo. Estão fazendo o que aqui? Se esqueceram os caminhos de Deus. Então eles dizem aqui, ó, semeia muito e recolhes pouco. Parece que é uma coisa em vão, não prospera. Está semeando muito. E aqui esse povo estava fazendo tudo isso, mas nada dava certo. Por que não dava? Porque estava longe dos caminhos de Deus. Porque tinha abandonado o primeiro amor, tinha abandonado aquilo, tinha desprezado aquilo que eles tinham lá atrás, o que Deus tinha feito por eles. Tinha tudo esquecido, estava tudo na bancarrota, estava tudo no mundão. O mundo entrou ali e eles esqueceram de tudo. Então não prosperava nada. Não tinha prosperidade de nada. Recebia o salário, é como um saco vazio. Entra de um lado e sai do outro. Como tem muita gente que ganha muito e não sabe para onde o dinheiro vai. Quando eu era político, quando eu era vereador, fui vereador aqui no município da Paraíba, aqui no município de Rio Tinto, no litoral norte, a uns 50 quilômetros aqui da capital João Pessoa. Eu fui vereador e fui presidente da Câmara. Recebi aquele salário, eu não sabia para onde ia aquele dinheiro, parece que um dinheiro amaldiçoado. Recebia hoje, amanhã já estava liso, já estava devendo. Era um dinheiro que saía pelo ralo. Ganhava fácil, mas também perdia fácil. E é assim. Versículo 7 do capítulo 1 de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Procura aí consertar os teus caminhos. Procura consertar os teus caminhos, porque Deus não vai abençoar ninguém fora dos caminhos dele, não. Mas não vai mesmo. Diz aqui a palavra. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus aqui agora está dando aqui as instruções para aquele povo. Vocês estão parados, vocês estão muito acomodados, vocês se desviaram. Então vão lá construir, sobe ao monte aí. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Eu vou repetir isso aqui, esse versículo, e olha aqui o que acontece hoje. Estou lendo aqui Ageu para aqueles dias, mas esse Deus aqui que falou pela boca do profeta Ageu, esse Deus continua vivo, ele não morreu. Ele é um Deus eterno, ele continua falando através dos ministérios de seus profetas aqui na terra. Ou você acha que não tem mais profeta na terra? Se você, meu irmão, se você, minha irmã,
tiver com esse conceito na sua cabeça, esse miolo vazio que você tem, e se você estiver pensando que não existe mais profeta para os nossos dias, você está completamente equivocado, meu irmão. Você está completamente equivocada, minha irmã, porque Deus ainda tem os seus profetas na terra. Do jeito que ele falou aqui através do profeta Ageu, ele pode estar falando nesse momento também para você. Aleluia! Olha aqui o que diz a palavra. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. O que é que deduz isso? Deus estava falando daquele templo que deixaram para trás, que abandonaram. O templo estava lá, não existia mais nada. Aqui eu pego isso aqui para hoje. Muitos que construíram templos bonitos, não é isso? Está aí um monte de templos bonitos dentro da mensagem. Muitos tabernáculos grandes. Pessoas, pastores que gastaram milhões e milhões em seus palácios chamados igrejas, em seus tabernáculos faraônicos. Teve pastor que gastou 100 milhões de reais para construir um tabernáculo cheio de vidro, é uma vidraria só, uma vidraçaria só. Para quê? Como diz aqui, olhaste para o muito, o templo é muito grande, é para trazer muita gente aqui para ganhar alma para Jesus. Quando na realidade, eu provarei aqui para vocês que estão ganhando não alma para Jesus, estão ganhando membro para a igreja. Estão ganhando carne, ossos e pele, porque as igrejas se tornaram um vale de osso seco. As pessoas que estão dentro desses tabernáculos pelo mundo afora, parece que estão feitos um defunto dentro da igreja, porque não tem vida espiritual. E aqui diz, olhaste para o muito, mas aqui alcançaste pouco. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Soprei pela minha boca. Vale nada. Por que causa? Por que causa foi que eu assoprei? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. A minha casa está deserta, a minha casa está abandonada. A minha casa não se glorifica mais como glorificava no início. Olha aí, dentro mesmo da mensagem. Eu me lembro, eu vou contar aqui uma história. Eu me lembro quando eu entrei na mensagem, quando eu aceitei a mensagem, que comecei a congregar aqui nesse tabernáculo aqui, que é o tabernáculo aqui em João Pessoa, que é um grande tabernáculo que foi gasto um belo dinheiro, né, para construí-lo. E a coisa era, sabe, antes quando eu aceitei a mensagem, era um tabernáculozinho pequeno, desembocava num ladeirão, e a coisa era bem avivada. A coisa era avivada, existia ali uma vontade de servir a Deus, e se evangelizava. Quantas vezes a gente ia para as praças de noite, a praça em Mangabeira, praça aqui nos bancários, praça no Zé Américo, nos bairros, praça no Cristo Redentor, aqui os bairros que tem aqui, e iria evangelizar, iríamos aí para a Lagoa no sábado à tarde, e ali começavam a pregar a palavra, e se via ali muitas pessoas ali pedindo oração e outras se entregando para Jesus. Mas isso no início, lá atrás.
Eu creio que quando começou, eu cheguei em 1996, aceitei a mensagem em 1996, mas esse ministério daqui, que começou aqui, ele vem desde 1980, 82. Começou num negocinho pequeno ali, e o homem lá, o ministro lá se esforçando e tudo muito bem, era uma coisa todo vapor. Existia ali a sinceridade, ali não existia vaidade, ali não existia arrogância, prepotência, porque tinha poucos membros, tinha 2, 3, 4 membros, então era um esforço para conseguir mais membros. E a coisa foi fluindo. E a coisa foi fluindo, depois se construiu um templo maior, já aqui em Jaguaribe, e a coisa cresceu. A gente ia evangelizar e viajava, se alugava um ônibus e se viajava para outros lugares para evangelizar. E ali entregava os folhetezinhos, sempre dava ali o endereço da igreja, e a coisa foi se movimentando, todo mundo se esforçando. Mas o que aconteceu? O que foi que aconteceu que a coisa parou? E o líder fica em cima de um púlpito, gritando e olha, temos que se esforçar. Como se esforçar? O que é que aconteceu? Por que parou? Porque espiritualmente a casa de Deus, como está aqui, está deserta. A casa está abandonada. Por que causa? Por causa da minha casa que está deserta. É um deserto só. Esse deserto aqui é deserto espiritual. Esta casa aqui está deserta. Está num deserto só. Não tem mais nada espiritual. Tem muita pregação, tem muita coisa no púlpito, tem muito... Mas o que é que aconteceu? Por que está dessa maneira esta casa? Porque entrou a vaidade. Entrou a vaidade. Entrou o dinheiro, que é muito dinheiro que entra. Que a igreja hoje é sinônimo de negócio, né? Hoje você assume um sacerdócio, não é para cumprir o sacerdócio, mas sim para fazer negócio com as vidas das pessoas. Então o que aconteceu? O que foi que entrou aqui nesse tabernáculo aqui, pioneiro em João Pessoa? Entrou a vaidade, entrou o dinheiro, que é muito dinheiro, entrou a arrogância, entrou a prepotência, o líder. A vaidade é tão grande que o rosto está deformado. Você pode olhar que o rosto do líder está deformado. Está parecendo um japonês, está com os olhos pichados. Tudo assim espichado de tanto botox, de sei lá o quê. A vaidade entrou. Tudo entrou. As vestimentas, tudo aí apertado, tudo bem apertado, porque tem que ser boizinho, tem que estar bem novinho, bem... É isso aí. Na época do irmão Brana, eu sei o que o irmão Brana falava de alguns ministros que estão nessa condição. Eu sei qual era a palavra que o irmão Brana falava. Mas é isso, então a casa de Deus está deserta. Aí depois você vai pregar e dizer, mas vamos se esforçar, vamos buscar. Lá atrás, vamos fazer como era antes. Não dá mais não, você pode dizer assim, não, mas a glória agora vai ser grande. Deus vai abalar céu e terra por conta aqui do ministério. Mas não vai mesmo, porque o ministério está afastado da presença de Deus. Será que não dá para entender isso? Aí você diz, mas pastor Josemar, e como eu posso ver isso? Olha aí na cara do teu líder. Pelo rosto do teu pastor, você vai ver por que o ministério caiu. Não é mais aquele que era antes. A casa não tem mais aquela unção quando começou. Não tem mais. Perdeu. Mas pastor, e o que precisa fazer? Precisa fazer o que esse povo aqui, que está aqui em Ageu, eles fizeram.
precisa fazer isso, eu vou ler aqui para vocês. Então é assim, não adianta. O que é preciso fazer? Precisa voltar ao primeiro amor, precisa se arrepender, tirar essa vaidade da alma, tirar essa soberba, essa arrogância, sabe? Deixar de querer ser eu, sou eu, que é um eu danado. E se humilhar, ir lá se humilhar na recâmara, se humilhar nos pés do Senhor, pedir perdão a quem tu ofendeste. Começa a pedir perdão às pessoas que tu ofendeste, que tu maltrataste. Aí a coisa começa a mudar. Como esse povo fez aqui. Como esse povo fez. Mas vamos continuar. E quando esse líder pedir perdão, realmente for humilde, que de humildade esse líder não tem nada, quando ele realmente se humilhar e ver que ele não é nada, que precisa haver uma mudança ministerial, porque o ministério dele está caído. O povo parece uns defuntos dentro das igrejas. Não adianta abrir igreja em tudo que é lugar, não. Ah, eu estou abrindo igreja porque estou ganhando alma para Jesus. Você está ganhando mesmo para a igreja. Porque mesmo para a igreja, isso significa arrecadar. Isso aqui é dinheiro. O que querem é dinheiro. Não estou preocupado com nada de alma para Jesus, não. Não estou preocupado. Então, quando há o arrependimento, quando você realmente rever os seus conceitos e saber que a tua vaidade te levou para o caos espiritual e que você volta atrás, se arrependa, vá lá, começa tudo de novo. Se for para começar do zero, então comece do zero, mas comece humildemente aos pés do Cordeiro de Deus e eu te mostrarei que Deus pode fazer com que esta primeira casa deste ministério e de outros ministérios pelo Brasil afora, a glória de Deus será muito maior do que a primeira glória e a primeira casa. Precisa haver esse arrependimento. Quem sabe esteja falando com você neste dia. Quem sabe, meu amado e precioso pastor, esteja falando com você, esteja falando para o teu ministério. Quem sabe Deus não esteja aqui me usando para te mandar esse recado. Precisa se arrepender, precisa voltar ao primeiro amor para que a glória do Senhor seja grande, grande e grande. Aleluia! Isso é, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Fala porque a casa dele está deserta. Está deserta de tudo. Está deserta espiritualmente falando. Cadê as curas? Cadê o mover de Deus dentro da igreja? Onde é que está a manifestação do Espírito de Deus? Onde é que está as manifestações dos dons de Deus dentro da igreja? Por que não tem? Por que não tem? Porque esqueceram. Esqueceram completamente do que Deus já tinha feito lá atrás. Eu comecei a aceitar a mensagem em 1996. Mas o ministério é lá de 82. E Deus foi trabalhando. Eu me lembro de muitos cultos maravilhosos. Mas hoje, que você vê aí é muita vaidade. Muita vaidade. O povo está aplaudindo sem saber o que é que estão aplaudindo. O povo está olhando mais para o homem. A idolatria é para o homem, aquele homem que se apresenta. Ele é o líder, ele é o dono da igreja, é o dono de tudo, é dono do povo, então ele se apresenta. Aí fica na frente. E quando ele fica na frente, aí entra nela a vaidade, a jactância, a soberba, a arrogância, o eu posso, eu faço, eu posso, eu faço, entrou o eu. Aí está aí o ministério caído.
O ministério está caído. Não tem unção espiritual nele. Vamos continuar aqui. Versículo 10 de Ageu, capítulo 1. Por isso, retém o céu e o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Tudo aqui é coisa espiritual. Por isso que você não vê cura. Por isso que você não vê libertação. Você não vê. Você não tem, na maioria desses tabernáculos, pelo Brasil afora e pelo mundo, você não vê a manifestação dos dons de Deus. Eu não estou aqui falando de todos, não. Mas você pode observar que 90% desse povo da mensagem, eles não sabem nem o que é que estão fazendo dentro da igreja. Eles não sabem nem o que é que estão adorando e a quem estão adorando. Preferem adorar o William Branham. Preferem idolatrar o William Branham do que adorar ao Deus Criador. Capítulo 1, versículo 10 de Ageu. Por isso, retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra. A seca é uma seca espiritual. É a seca espiritual. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Eu não estou falando de coisas terrenas, de coisas naturais. E sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens. Está vendo aqui? Como também sobre os homens. É seca espiritual. Se fala aqui do mosto, se fala do fruto, mas aqui está se falando de coisas espirituais. E sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Quando Deus fala isso aqui, o que acontece? Eles ouviram a voz de Deus através do profeta Ageu, que realmente eles estavam destituídos, eles tinham perdido a unção espiritual, eles tinham saído da presença de Deus, e agora, quando chega a palavra a Zorobabel, que era o governador, a Josué, que era o sacerdote, que veio através do profeta Ageu, eles se arrependeram. Eles se arrependeram. Versículo 13 do capítulo 1 de Ageu. Então, Ageu, o embaixador aqui, que significa o embaixador de Deus, que era Ageu. Embaixador significa mensageiro, o mensageiro de Deus que estava trazendo a palavra de Deus para aquele povo que tinha se afastado de Deus. Então a palavra do Senhor veio a esse povo. Mas veja, eles precisavam se arrepender. E quando assim o fizeram, quando eles se arrependeram, quando veio a palavra a Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, quando veio a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Eles temeram. Eles reconheceram que estava errado. Eles sabiam que estava errado, que tinham se afastado de Deus. O que foi que aconteceu?
houve uma convocação. Você está pensando que fazer convocação é assim, ir para um púlpito ir para um púlpito e convocar o povo? Ah, se esforça aí, vamos evangelizar, vamos fazer isso. Não, não é assim não. Você está colocando o cavalo na frente dos bois. A convocação deve ser feita quando você se arrepender, quando você realmente descer desse pedestal de arrogância e de vaidade, porque o dinheiro enlouqueceu a cabeça. O dinheiro enlouquece muita cabeça de muitos pastores dentro da mensagem. A fama, o dinheiro, está enlouquecendo a cabeça deles. Então entra a vaidade, entra a soberba, entra a arrogância. Ele é o cara, ele é o dono de tudo. Então, como é que Deus pode operar? Aqui foi convocado primeiro o governador. Porque o governador, quem governava a cidade, é quem tinha o poder de mandar. Depois chama aí o sacerdote da igreja. Fala para ele também. O que foi que aconteceu? Quando foi dada essa ordem de Deus, eles simplesmente temeram. Eles temeram. Não é dizer assim, o temer não quer dizer que o cara está com medo de Deus, não. Mas temeram por eles ter se afastado de Deus, sabendo que há uma cobrança agora, e Deus dá uma oportunidade para que eles se arrependessem, para que Deus pudesse abençoar. Você vai ver o que acontece. Você vai ver aqui o que acontece quando eles se arrependeram. Aí sim, aí eles podem fazer a convocação. Você está entendendo, meus irmãos? Está entendendo, minha irmã? Quando houve o arrependimento aqui, aí sim ele pode fazer a convocação. O sacerdote vai, reúne a igreja e faz a convocação. Essa igreja toda arrependida, todo o povo agora arrependido, pedindo perdão a Deus, aí sim ele faz a convocação para depois se esforçar e reconstruir o templo. Reconstrução do templo é reconstruir o seu templo, a sua casa espiritual. Ou não diz a palavra de Deus que o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Essa reconstrução é espiritual e a reconstrução natural, que é o templo de pedra, com as pessoas dentro. Ai, meu Deus, glória a Deus por isso. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha cá, agora, depois que houve o arrependimento, Deus agora está dizendo: então, eu sou com vocês, eu estarei com vocês, eu estou com vocês e vou ajudar. Olha o que vai acontecer aqui. Presta atenção, mas é isso que eu quero que você entenda, meu precioso e amado pastor. Pastor, eu quero que os senhores entendam que é isso que Deus quer fazer em teu ministério, em outros ministérios. Quer encher a casa de glória, quer encher a casa de bênção espiritual. Qual é a bênção espiritual que você está vendo hoje? Que o povo está tudo morto dentro dos panos, nesses tabernáculos, na maioria deles. Não tem vida espiritual. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Vem cá. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. O que é que você entende por isso? Por que Deus está dizendo aqui que levantou o espírito dele? Deus está dizendo aqui que reanimou a Zorobabel. Animou ele, estava caído, estava desanimado, cabisbaixo. O governador desanimado. Então diz aqui a palavra de Deus, no seu versículo 14 de Ageu, capítulo 1. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Príncipe significa governador. E o espírito de Josué, o sacerdote, que também estava caído.
Está me entendendo agora? Quando eu estou falando que a maioria desses tabernáculos, muitos ministérios, os pastores estão caídos. Será que eu tenho que estar repetindo isso toda vez? A maioria desses ministros, por bem mais intencionado que eles estejam, mas estão caídos espiritualmente. Por conta do quê? Por conta da vaidade, por conta da soberba, por conta do dinheiro, outros caídos por causa de mulheres. Precisa levantar o espírito. Eita, meu Deus. Até do sumo sacerdote Josué teve que levantar o espírito. E o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Estava todo mundo caído, não só o sacerdote. O sacerdote estava em cima das plataformas, pregando, mas unção nenhuma tinha. E o povo também tudo caído. Tudo caído, por isso está falando aqui, e Deus levantou. Se você levantou é porque você está caído, está desanimado. Ou seja, Deus levantou a estima espiritual do povo. O povo estava desestimulado. Então Deus levantou a estima deles. A começar pelo governador, Zorobabel, e depois foi ao sacerdote, que é o responsável pelo rebanho de Deus. E Josué estava lá também caído. Deus teve que levantar o ânimo dele. Glória a Deus. Aleluia. E daí passaram a trabalhar para reconstruir a casa do Senhor. Vamos lá. Ao 24º dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dário. Isso aconteceu no dia 24 de agosto do 2º ano do reino do rei Dário. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: 7º mês é entre setembro e outubro. Esse 7º mês aqui refere-se a setembro e outubro. Veio a palavra do Senhor através do ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Reúne todo mundo aí e fala para ele: quem há entre vós, agora presta atenção aqui essa palavra. Presta atenção. Pare, escute, pegue sua Bíblia e presta atenção aqui. Capítulo 2, versículo 3. Olha aqui o que diz o Senhor. Quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Quem de vocês aqui que se lembra que ficaram lá atrás naquele tempo da casa de Deus em sua primeira glória? Quem é que se lembra? Aí eu pergunto: quem é que de vocês que se lembra? Quem de vocês se lembra aí em Goiânia, no ministério de Goiânia, quando começou, vocês estão lembrados da glória que era? Vocês lembram? Isso aqui não é uma crítica, não. Entendam bem, meu irmão. Isso aqui é para você lembrar. Eu estou falando de coisas espirituais. Vocês lembram o ministério de Goiânia quando começou? Como era? É aqui que Deus está falando. Vocês, irmãos, aqui de João Pessoa, aqui da fé perfeita aqui em João Pessoa, do tabernáculo de João Pessoa, vocês lembram quando começou? Começou com 3 irmãos.
3, 2, 4 irmãos. Lembra quando começou a primeira casa? No antigo cinema, acho que era Cinema Glória, aqui na Avenida Cruz das Armas. Lembra como era? Existia aquele interesse, existia aquele fogo, aquela vontade, aquela coisa de trabalhar realmente, arregaçar as mangas para o reino de Deus, para ganhar alma para o reino de Deus. Hoje estão preocupados em ganhar membro para a igreja. A diferença é essa. Aí encheram a igreja aí como estão enchendo linguiça, e cadê a unção de Deus? Cadê a unção espiritual? Por quê? Porque estão caídos. Caíram. Lembra da primeira casa como era? Vocês estão lembrados aqui como é que era? É isso que eu quero dizer. Olha agora como é que está. Olha agora. Ah, plantaram, colheram o que tanto? Qual foi os frutos que colheram para Deus? Qual é a alma convertida que se tem para Deus? É isso que a Bíblia está falando. Não sou eu não. Eu não sou responsável pelo que estou falando aqui da palavra de Deus, não. É Deus que fala. E Ele fala sobre a sua palavra. E Ele vela sobre sua palavra para cumprir. Capítulo 2, versículo 3. Vou repetir. Quem há entre vós que, tendo ficou lá atrás no início, e viu esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora? Como é que você está vendo agora? É aquilo que eu estou falando. Você viu lá atrás, quando começou a mensagem no Brasil? Você percebe que era todo mundo unido? Não existia essa divisão. Não existia essa maioria de ismo. Aí tem de tudo hoje dentro da mensagem. Tem mensagem aí para todo gosto. Tem tabernáculo, olha, tem porta de tabernáculo aqui no Brasil para todo gosto, para satisfazer o gosto do povo, e não a vontade de Deus. Aí você está vendo um monte de aberrações, né? Aí você está vendo aí pastor de todo tipo. Qualquer pé de sapo hoje diz que é pastor da mensagem. Aí o camarada é um adúltero, o sujeito está aí em 2, 3 casamentos, com adultério dentro da igreja, encobrindo adultério de diácono, de membro de igreja, muitas vezes ganancioso só para ganhar dinheiro, soberbo, arrogante. Aí você quer o quê? Por isso que Deus está perguntando aqui, você lembra lá atrás como era quando começou? Você lembra quando o ministério William Branda começou? Vocês estão vendo como é que o ministério está hoje? Porque o ministério continua. Olha como é que está a condição do ministério. De muitos tabernáculos da mensagem, o ministério como é que estão? Tudo caído, precisa ser levantado. Mas para isso acontecer, precisam voltar ao primeiro amor. Precisam se arrepender. Então, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não está como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Você vê esses tabernáculos de hoje, você vê aqui em João Pessoa, como era antes, para você ver o que é hoje, é mesmo que você não vê nada, não tem nada. Está aqui escrito. Olha cá, é mesmo que não tem nada. Porque precisa se arrepender. O que foi que mudou? Mudou a unção espiritual, que perderam. Simplesmente isso. Caíram. Eu vou repetir isso, esse versículo está muito bom aqui, viu? Está mexendo com a minha alma. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Você lembra disso? Vocês aí da fé perfeita, e vocês aí de Goiânia, e vocês aí de Chapecó, e vocês aí de Porto Alegre, e vocês aí do Rio de Janeiro, e vocês aí de Minas Gerais, e vocês aí do Recife, e vocês aí de Fortaleza, e vocês aí do Maranhão, e vocês aí do Pará, e vocês de Brasília, de todo o país,
Você lembra como era a primeira casa quando começou? Na sua primeira glória? Na sua primeira glória? E como a vês agora? Como é que você está vendo a coisa hoje? Ah não, pastor Josemar, antes a igreja só tinha 2 membros, 3 membros, agora tem 1000. Você quer dizer que isso não é bom? Ah, você é que pensa, você está iludido. Não é pessoas, não é membro de igreja que vai medir o nível espiritual de um ministério. Não é membro não. Mas esse nível espiritual tem que vir da plataforma, tem que estar no pastor. Se o pastor é um homem de Deus, por isso que eu preguei uma mensagem aqui um dia desses, dizendo, olha, observa o teu pastor, procura conhecer a conduta dele. É isso que eu tenho falado. Porque a fé da igreja tem que estar igual a fé do pastor. Se o pastor se envaideceu pela vaidade, está vaidoso, enricou, ficou agora muito vaidoso, querendo ser um boizinho em cima de um púlpito, qual é a unção que um homem desse tem, minha gente? Não tem não, isso é como um saco vazio, que ganha muito salário, como está escrito aqui, ganha muito dinheiro e sai pelo ralo, é um saco vazio. Esta casa, na sua primeira glória, você viu como era? E como a vede agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela lá atrás? Ora, pois, aqui é o aviso de Deus. Depois que eles se arrependeram, que eles voltaram para os pés do Senhor, capítulo 2, versículo 4 de Ageu. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, para Zorobabel se esforçar. Por quê? Ânimo, eu vou te levantar, agora te esforça. Diz o Senhor, e esforça-te, Josué, também o sumo sacerdote, para ele se esforçar. E esforçai-vos, esforça-te para Zorobabel, esforça-te para Josué, ele está se dirigindo a um de cada vez. Quando ele agora se refere para o povo em geral, para a multidão, ele fala, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai se esforçar, eu te levantei, agora você se esforça-te, você se esforce, e também todo o povo, que eu sou com você. Eu não estou aqui querendo nenhum mal de nenhum ministério, mas faça essa convocação, porém, essa convocação aqui, para se esforçar, o ministro, o pastor, chegar para a igreja e pedir, esforçai-vos, ó povo, ele precisa primeiro também se esforçar. Quem primeiro tem que se esforçar é você. Como, pastor Josemar? Tirando a vaidade de cima do púlpito. Tirando esse espírito de vaidade que te enganou. O espírito de ganhar dinheiro. O espírito da fama. Queria ter fama? Tá aí, o diabo deu fama. Queria ter dinheiro e ter multidão para aplaudi-lo? Tá aí, você tem tudo isso. Queria a vaidade? Se vestindo aí todo apertadinho, todo bem melindroso, fazendo as suas cirurgias faciais para ficar jovem, espichando até os olhos. Tem que tirar essa vaidade do púlpito. E se não tiver condições de continuar no púlpito, desça dele. Desça do púlpito e passa teu púlpito aí para um que esteja ungido com o Espírito de Deus e que não tenha essa vaidade nele. Aí você convoca o povo para se esforçar. Tira a vaidade da sua alma. Tira essa vaidade, essa arrogância. Seja humilde.
esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que consertei, olha aqui uma coisa, capítulo 2, versículo 5 de Ageu. Segundo a palavra que consertei convosco, segundo a palavra que consertei convosco. Por que ele consertou? Porque a coisa estava toda desconcertada. A coisa estava toda desordenada. Estava tudo fora dos padrões de Deus. Abandonaram tudo. Desprezaram tudo. Deus foi e consertou. Como ele está dizendo aqui. Segundo a palavra que consertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temas. Está vendo aqui? Como eu fui lá quando tirei vocês da terra do Egito, você não tema que eu também serei com vocês agora. Você vai ver isso em Êxodo, capítulo 29, no seu versículo 45 e 46. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, olha cá, vou te dar essa outra oportunidade. E Deus está dando também a você, ministro, essa oportunidade. Entenda você esta palavra. Deus está te dando essa oportunidade. Diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, é logo, e farei tremer os céus. Está vendo aí? Você não quer ver isso para o seu ministério, meu amado? Você, meus amados irmãos preciosos, aqui do ministério, pioneiro da mensagem aqui, João Pessoa, precioso irmão, você não quer ver esse poder de Deus aí no ministério desse digno pastor? Você não quer ver? É isso que Deus quer fazer. Mas existe uma ordem, existe uma maneira. Reveja seus conceitos, reveja a sua vida, faça uma reflexão de alma em você mesmo. Isso é para o líder. Faça uma reflexão e veja o quanto você se distanciou disso aqui que Ageu está falando. Ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o despojado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Vai vir pessoas que você nem imagina de onde vem. Mas por quê? Porque Deus tem a promessa para o teu ministério. Oh, bacacharanda! Deus tem uma palavra para erguer o teu ministério, amado pastor, de João Pessoa e de todos os tabernáculos por esse Brasil afora. Deus quer encher. Deus quer remover, Deus quer encher todas as lacunas ministeriais. Eita, eu vou repetir isso, que isso aqui é muito grande. Isso está chegando aqui em um vendaval. Isso aqui está entrando nesta sala com um vento impetuoso. Laiga caixanda colar. Eita, que Deus grande e maravilhoso! E farei tremer. Isso aqui é para você, meu amado pastor. Isso aqui é para o teu ministério precioso. Eu não quero ver o teu mal. Mas quem sabe, posso estar aqui beliscando a tua consciência para que você reveja teus conceitos, teus preceitos, reveja tudo, faça uma reflexão, arranca lá, tira da gaveta coisa que não agrada a Deus. E aí
convocação ao seu povo, sem ter medo. E se você desejar, eu vou até o teu ministério e provarei a ti que depois que você fizer isso, que você se reconciliar com Deus, tirar toda essa vaidade de cima do púlpito, você vai ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer, eu te direi agora. É agora que eu vou te falar. Olha aqui o que vai acontecer. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é para você. E minha é a prata. Ele é dono da prata e do ouro, não te preocupa não. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, desta casa que será consertada agora, esta casa, este ministério teu que será consertado diante de Deus, para que você venha. Porque não adianta você fazer uma convocação ao povo se você não está preparado para fazer essa convocação. Primeiro você precisa, em você mesmo, você se limpar, você tirar tudo isso de cima do púlpito, essa vaidade exacerbada que tomou conta do teu ministério. Aí você vai ver. A minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, se na primeira já era grande a glória, e essa segunda aqui? Nessa segunda aqui, ele vai abalar céu e terra. Por que é que Deus está falando isso? Qual é o significado disso que ele está dizendo aqui? E farei tremer todas as nações, versículo 7 de Ageu, capítulo 2. E farei tremer todas as nações, como diz aqui no versículo 6, ó, porque diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouquinho, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. Tremer tudo. O que é que significa isso? Poder. Poder em teu ministério. Poder e autoridade no seu ministério, meu nobre pastor, companheiro. Isso aqui não é para você desanimar, é para você se erguer, como diz aqui a palavra de Deus. É para você se levantar. Se Deus levantou eles, é porque eles estavam caídos. Da mesma maneira, Deus quer levantar teu ministério. Levantar, e quando Deus levantar, olha o que acontece, céu e terra tremerão no poder de Deus em teu ministério, meu precioso pastor, pastores da mensagem. Aqui no capítulo 2, no versículo 10, eu vou já terminar. Diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, mês nono é dezembro. O mês nono representa novembro e dezembro. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. Não ficará santificado. Se você tocar num defunto, o defunto está cheio de bactéria, você pega num defunto, depois vai comer alguma coisa em casa, está santificado esse defunto? Não. Como é que você acha que vai santificar o povo? Você aqui, o povo será tocado e santificado?
se você está tocando em coisas mortas? Mas não vai mesmo. E disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imundo. Acabei de falar isso. Defunto aqui, defunto é espiritual. As pessoas estão imundas. Estão imundas dentro dos templos, feitos defuntos. Então, todos são defuntos sentados nos bancos. É isso que acontece hoje na maioria desses tabernáculos pelo Brasil afora. Estão imundos, estão impuros diante de Deus. Então você presta atenção aqui, quando eu estou falando pela palavra de Deus, que muitos estão imundos dentro das igrejas. Imundos, impuros dentro da igreja. Louvando a Deus, cantando, orando, até mesmo tomando santas ceias imunda. Você diz, mas pastor Josemar, assim você está blasfemando. Estou não. Não estou não. Olha aqui o que a palavra diz. Capítulo 2 de Ageu, versículo 13 e 14. Olha aqui o que é que diz. E disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imundo. Quem foi que disse que ficará imundo? O sacerdote. O pastor que fala. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo. Assim é este povo aí, dentro da igreja agora. Assim é este povo agora. Esse povo que está aí dentro da igreja. Que você está na frente, você como sacerdote está na frente. Assim é esse povo. Povo impuro. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto. Disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos. Toda a obra das tuas mãos está sendo impura diante de Deus. Por quê? E tudo o que ali oferece, imundo é. Tudo ali que está sendo oferecido a Deus, imundo é. Eu estou louvando a Deus, mas está fora do Espírito de Deus, isso é imundícia. Eu estou tomando a Santa Ceia, aí para aquela fila, para tomar a Santa Ceia do Senhor. Imundo. Está imundo espiritualmente, está imundo. Está indo para a mesa do Senhor, cavando a sua própria sepultura. Versículo 15 de Ageu, no seu capítulo 2. Agora vem o que você deve fazer. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto tudo que vem se falando desde então. Aplicai, pois, vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes de você fazer essa convocação para reconstrução do templo, reconstrução desse templo agora espiritual, procure colocar a tua vida em ordem. Você como pastor, como sacerdote, você precisa voltar lá atrás, se arrepender, pedir perdão a quem tu ofendeste, e aí você começar tudo de novo. Comece do zero, mas comece certo. Aí você vai ver o que acontecerá em teu ministério. Aí sim, a glória da primeira casa, quando se começou lá em 82, aqui em João Pessoa e Campina Grande, era glorioso, mas morreu. Mas agora Deus está dando essa chance e essa oportunidade para se reerguer aquilo que você tinha caído. Para se reerguer. Então,
Deus te levanta e quer descer o poder dele em grande autoridade no teu ministério. Quando vai ser isso, pastor Josemar? Quando você se arrepender e tirar essa vaidade de cima do templo, do púlpito. Vamos aqui. Eu vou terminar. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto. Aplique seu coração nisso que estou falando. Aplique o seu coração nisso. E coloque na pauta aí, na oração do meio-dia aí que se faz, nessas lives aí, comece por aí, avisando ao povo, para depois você fazer uma convocação. Primeiro, a limpeza tem que estar no púlpito. Primeiro, a limpeza tem que começar aí no púlpito. Da casa do zelador. Você vai ver o que Deus irá fazer através de suas promessas em teu ministério. Essas promessas que está aqui no livro de Ageu, isso aqui é para o teu ministério e se cumprirá na íntegra. Tudo isso que está aqui. Mas você veja que tem algo para você fazer. Faça o quanto antes. E você verá a glória de Deus tão grande em teu ministério, que isso todo o país vai ver. Todas as outras igrejas denominacionais vão ver o que vai acontecer em muitos tabernáculos, em muitos ministérios por esse mundo afora. A glória de Deus será muito maior do que a primeira, quando começou no ministério do sétimo anjo, do mensageiro de Deus, o irmão William Branham. A glória será grande, será muito maior. O irmão Branham não disse que essa unção do ministério dele caía em porção dobrada na noiva? Esta glória aqui. A glória da primeira casa. A glória quando o irmão Branham começou. A glória daquele tabernáculo Branham. Aquela glória, hoje, dos tabernáculos pelo Brasil afora e pelo mundo, será muito maior. A glória da minha segunda casa é muito maior do que a primeira. Você via no ministério do irmão Branham o que você viu. Curas, pessoas chegavam de macas, ambulâncias encostavam ali no culto, no dia de culto, e as pessoas saíam tudo curadas. Câncer sendo curado, aleijados, cegos, coxos, mancos, todo curado. Por que você não vê hoje? Por que você não vê hoje nos ministérios? Você tem visto no ministério aqui em João Pessoa? Você vê isso aqui no ministério? Aqui na Fé Perfeita? Eu não estou aqui querendo criticar, não. Eu estou aqui mostrando a glória de Deus. Eu estou querendo que vocês, irmãos, aí vocês vejam o que eu estou dizendo. É a glória de Deus será tão grande no ministério que vocês nunca viram coisa antes. É isso que eu quero dizer. Mas você está vendo isso hoje? Não. Por que você não vê? Porque estão caídos. Precisa ser levantado. E quem primeiro caiu? O próprio cabeça, o próprio pastor. Quando começou bem. Aí o tempo foi passando. Aí houve o quê? Houve só interesse em ganhar membro para a igreja. Encheu a igreja de membro. Abriu a igreja por tudo que é lugar no Brasil. E alma para Jesus. Conseguiram corpo para a igreja. É um vale de osso seco. E alma para o reino de Cristo. O que conseguiram? Então é isso que eu quero dizer. Por isso que Deus dá essa oportunidade, mais uma vez, para que você reconheça que Deus pode fazer muito mais em teu ministério do que Ele já fez. Mas infelizmente, aquele primeiro amor você perdeu. Mas Deus pode restaurar. Deus pode te levantar novamente. E te dar muito mais do que uma casa boa na praia. E te dar muito mais do que uma casa boa num condomínio fechado. E te dar muito mais do que uma conta bancária gorda. Isso aí tudo fica. Tu não leva nada. Mas Deus quer encher-te de glória e de poder
toda a tua casa e todo o teu ministério. Guarda esta palavra. E eu estou aqui pronto para dar minhas mãos, unir as minhas mãos aí e ajudar a esse ministério a se erguer pela e para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, de mão nesta Bíblia Sagrada, falo de todo o meu coração, porque eu vos amo e amo a todos, em nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, para a glória de Deus Pai.